Olá a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest e no vídeo de hoje eu vou fazer um estudo da apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 do banco BR Partners. Só lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou venda. Então eu baixei aqui a apresentação dos resultados do terceiro TRI de 2024 no site de relacionamento com investidores do BR Partners. E vamos dar uma olhada aqui que o banco divulgou naquela oportunidade. Bom, primeiro eles trazem aqui um resumo, né, do que é o BR Partners. É uma plataforma de capital como complemento para o fortalecimento das receitas de serviço, mantendo a independência e liderança nos mercados de atuação. Então, tem a plataforma de clientes, né? Então, eles atuam na parte de wealth management, mercado de capitais, na parte de capital, ISS, investimentos e investment banking. Então aqui eles trabalham com assessoria independente, com foco no cliente e ampla gama de serviços, né? M&A, Strategic Capital, Markets, Board Services, Special Situations and Restructurings, privatizações e pré-IPO. Eles trabalham também na parte de gestão de grandes fortunas voltada para a família e indivíduos de alta renda. Mercado de capitais sólido, track records na emissão de dívidas, CRI, CRA, fundos imobiliários, debêntures, com forte distribuição para uma robusta base de investidores institucionais. Aqui no capital, é o capital usado de forma tática para co-investimento em dívidas estruturadas internamente, construindo uma carteira de carrego de alta qualidade e expansão dos limites de crédito com clientes da tesouraria. ISS, estruturação de serviços de tesouraria a clientes com foco em derivativos e cross-selling no mercado de capitais. E na parte de investimentos, gestão de FIPs. Então se percebe, né, já numa primeira análise aqui, que o BR Partners não é um banco comercial, né? Eles são focados na parte de um banco de investimentos, né? Então, seguindo aqui, evolução do portfólio de serviços. Com o tempo, o BR Partners tem ampliado seu portfólio de serviços para atender às necessidades mais complexas e específicas de nossos clientes. Então, aqui eles trazem um detalhamento, né, do que a gente viu no slide anterior, com o passar do tempo, né? Então, o BR Partners ele foi fundado em 2009, se não estou enganado. Então, aqui eles colocam, né, as atividades desenvolvidas de acordo com alguns anos importantes para o banco, né? Realmente ele vem expandindo, né, o portfólio de serviços prestados nesse período. Modelo de partnership. Então aqui eles trazem uma cultura de ownership. Eles trazem aqui alguns elementos, né? Estabilidade. São 35 sócios com média de 6 anos de firma. A parte de liquidez, sem acesso a ações líquidas, mais mecanismo de entrada e saída por book value. E aqui eles trazem outros detalhamentos, né? Mecanismo de remuneração. Cash, nível do emissor. Na parte de ações. Então, política de remuneração, cash bônus cap para MDs.
E estrutura de remuneração, dividendos, ações restritas e empréstimo de ações. E aqui, retenção de talento. Aí eles trazem aqui 3 tipos de levels, né? Junior level, mid level e senior level. Então a gente observa aqui o aumento, né, do número de sócios ao longo dos anos, de 2020 para cá. 2020 para 2024 dobrou o número de sócios, né? Uma estrutura bem enxuta, né? Destaques financeiros. Recordes de receita e lucro líquido no período, refletindo o forte desempenho operacional. Então, receita total. Só no terceiro tri eles tiveram uma receita de 157 milhões. No acumulado dos 9 meses de 2024, a receita total está em 437 milhões, né? Um aumento de 40% em relação ao mesmo período de 2023. A receita com clientes está nos 9 primeiros meses de 2024, está em 334 milhões, um aumento de 57% em relação ao mesmo período do ano anterior. Lucro líquido, 50 milhões somente no terceiro tri, um acumulado de 151 milhões nos 3 trimestres de 2024, né? Um aumento de 35% em relação a 2023. E um ROI aqui de 24,2%, né? Também maior do que o... Na verdade, aqui ele não traz o acumulado de 2023, mas realmente é um ROI expressivo, né? 24%. Está acima da média dos demais bancos, né? Fica na casa aí de 20%. É um ROI realmente bem expressivo, né? Destaques operacionais. Então, a parte de Investment Banking. Transações anunciadas. Então, tiveram 13 transações, né? Com destaque para operações de M&A e reestruturação. As 13 transações, né, representam aproximadamente 15,3 bilhões. Na parte de mercado de capitais, volume de emissões realizadas. Nos 9 primeiros meses de 2024, 6,1 bilhões, que representa 36 emissões realizadas no período. E na parte de Wealth Management, 4,3 bilhões, um aumento de 32% em relação a junho de 2024. Outros destaques, então, o BR Partners Banco realizou a primeira emissão de letra financeira perpétua no trimestre. O valor de 213 milhões. Aqui eles anunciaram a contratação de 2 novos profissionais, né? Lilian Crestana como diretora de IB e Mauro Battisti como Managing Director IB. Prêmios Mercado de Capitais. Então aqui eles ganharam uma premiação frente ao melhor banco de investimentos em mercado de capitais em 2023 pela Finance Law. E a Euromoney deu um destaque pela atuação na área de mercado de capitais e vencedor na categoria Best for ESG no Brasil. Em relação aos dividendos, até o terceiro trimestre, né, de 2024, 47 milhões em dividendos,
que corresponde a 45 centavos por units. O BR Partners ele só é negociado na forma de unit na bolsa, tá? Um dividend yield aí de 9,39%. É um dividend yield importante, né? Um percentual bem interessante aqui. Eu até coloco uma observação aqui, vamos ver o que diz. Dividendos aprovados na reunião do Conselho de Administração do dia 7 de novembro de 2024. E aqui no Dividend Yield, cálculo da taxa anualizada com base no total de dividendos distribuídos referentes aos resultados de 2024, dividido pelo preço médio da unit em 2024. Então, na verdade, se a gente pegar o preço atual da ação, da unit no caso, né, o Dividend Yield, inclusive, supera esses 9%. Destaques da evolução do ROI trimestral. Alta capacidade em gerar retornos acima da Selic em diferentes ciclos monetários. Em 2024, com ROI acima de 20%, que a gente viu antes, né? Então, eles trazem aqui esse gráfico, uma evolução trimestral, né? E aqui é interessante, essa linha aqui de baixo é a taxa média da Selic no período. E aqui em cima, né, essa linha azul aqui, é o ROI do período, né? Então a gente percebe que o ROI é sempre bem maior, né? Bem mais alto que a taxa Selic, com exceção desse período aqui, né? Mas ainda assim maior. E aqui, novamente, houve um aumento, né, da amplitude. E eles trazem aqui alguns marcos, né, do período. Eles trazem destaque, né? Por exemplo, aqui onde o ROI chegou a 40%, né? Eles colocaram aqui bull market mais juro real negativo. Diferença aqui de 38 pontos percentuais, né? Alfa em relação a Selic. Então aqui começou um aperto monetário, né? Com a elevação da Selic. Então o ROI foi diminuindo. A Selic veio caindo aqui, então o ROI também começou a subir. E agora, né, no quarto trimestre, vamos ver como é que vai se comportar isso aqui. Porque a taxa Selic começou a subir novamente, né? Então o ROI aqui possivelmente tende a dar uma certa diminuída, né? Interessante esse gráfico aqui. Receita com clientes, 76% das receitas nos 9 primeiros meses de 2024 foram compostas pelas verticais de clientes, mostrando a alavancagem operacional da companhia nos negócios intensivos em pessoas e um uso tático e defensivo do capital. Então, a receita com clientes mais remuneração do capital. Houve um aumento de 40% comparado ao mesmo período de 2023, chegando aí um total de 437 milhões. Receita anual com clientes mais remuneração do capital. A gente acompanha aqui a comparação anualizada, né? 2021 a 2023, um aumento também da receita, né? De 367 para 435 milhões. Um KGR de 9%. O KGR seria o crescimento anual da receita, né? Então, crescimento anual de aproximadamente 9% ano contra ano aqui, né? E a maior parte da receita é receita com clientes, né? E a menor parte é receita de capital. Aqui eles trazem um detalhamento, né? Da evolução receita com clientes no período. Então, um aumento de 62% na parte de investment banking e mercado de capitais, um aumento de 34% em treasury sales e structuring e 113% em gestão de patrimônio.
Isso comparando 2024 com 2023, né? E na comparação de 2023 com 2022, a gente percebe que havia crescimento foi menor, né? Inclusive com uma queda aqui na parte de investment banking, mas o que realmente importa, a meu ver, é esse dado aqui, que é um dado mais atualizado, né? Investment banking mais mercado de capitais. Investment banking com deals icônicos em M&A e restructuring e atividade aquecida em mercado de capitais resultaram num crescimento de 62% da receita nos 9 primeiros meses de 2024. 61% da receita total. Então aqui a gente percebe, né, houve um aumento, 62% a receita. KGR está estabilizado aqui, né? A comparação com 2021 a 2023. Então, realmente pegando esse período aqui, 2024 vai entrar aqui do lado, né? A gente percebe que já houve todo esse aumento aqui, né? Isso nos 9 primeiros meses, né? Então, com mais os 3 meses que faltam de 2024, possível que a gente possa chegar, né, que o banco possa chegar aí à casa dos 300, em torno de 300, né? Acredito que é um indicador bem possível de ser atingido. Bom, continuando aqui, né, a parte de investment banking, é um portfólio diversificado no IB com oportunidades multissetoriais e atividade aquecida. Então, aqui eles trazem um detalhamento por transações por setor e tipo de assessoria. Então, tem a parte de... eles atendem a parte do setor de energia, varejo, saúde, real estate, outros serviços financeiros. A maior parte é serviços financeiros e energia, né? E aí, isso por setor atendido, né? E por tipo de assessoria, então entra M&A, Special Situations e Restructuring e Board Services, né? Então a maior parte é M&A. Então aqui eles trazem algumas transações anunciadas, né? Auren, Light, Grupo Pão de Açúcar, Semig, Cruzeiro do Sul. Isso na parte de tipo de assessoria, né? M&A, Energisa, BRB, Amil, DASA. Então realmente eles atendem empresas bem conhecidas aí no mercado, né? Mercado de capitais. Mercado primário de dívida aquecida no ano, com uma demanda corporativa bem fluida por instrumentos de dívida incentivados e forte apetite do investidor. Evolução do volume e quantidade de emissões em milhões. Um aumento aqui, né? Em relação a volume de 24 para 36. E isso na quantidade de emissões, né? 36 emissões. E o volume financeiro, 6 bilhões, né? Um aumento considerável aqui de mais de 170%. Então a gente observa, né, que só em 2024, né, só nos 9 primeiros meses de 2024 já supera
o ano de 2022, que até então tinha sido o maior, pelo menos na parte de volume, né? Treasury Sales e Structuring, que é a sigla, né, que a gente viu ali de TSS. Resultado da área impactada pelo mercado primário de dívida ativo, o que impulsionou a demanda por derivativos. Então, houve um aumento de 34% aqui. KGR também, 11% de aumento. Eles trazem algumas informações, né? O mercado de capitais mais forte propiciou boas oportunidades na estruturação de swaps com boa rentabilidade. Forte demanda por proteção cambial, observada a contínua volatilidade. E na parte de commodities, desenvolvimento do portfólio de produtos ofertados, impactando positivamente a receita de flow. Gestão de patrimônio e remuneração do capital. NNM de 1,04 bi no trimestre para o Wealth Management. Então, gestão de patrimônio, também uma elevação de 113%. A gente observa aqui um aumento, né, em todos os comparativos. Remuneração do capital corresponde a 24% da receita total, né? Aumento também, 4%. Comparação anual desde 2021 também, só aumento, né? Ao meu ver, aqui somente bons indicadores, né? Para quem não conhece a BR Partners e está conhecendo agora com esse vídeo, se percebe aí os bons resultados, né, apresentados pelo banco ao longo dos últimos anos e em diversas áreas que o banco atua, né? Performance financeira e operacional. Recorde de lucro e rentabilidade elevada ao longo de 2024. Então, o lucro líquido aumentou 35%, né? Margem líquida deu uma leve reduzida. O ROI aumentou bastante, comparação anual, né? O lucro líquido aqui, na comparação com os demais anos, 2020 tem aumentado ano a ano, né? 2024 possivelmente também vai superar o ano de 2023. A questão do ROI, o banco já chegou a ter 26% de ROI, né? Depois é uma diminuída, voltou a subir em 2023 e em 2024 já está em 24%, né? Dados muito bons realmente. Continuando aqui a performance financeira e operacional, né? Recorde de lucro e rentabilidade elevada ao longo de 2024. Índice de eficiência e índice de remuneração. Índice de eficiência aumentou 42%. Comparativo dos anos anteriores também somente dados positivos, né? Receita com clientes também. Somente elevação. Dados muito bons realmente, né? Capital e funding. Títulos privados com ratings, títulos privados com ratings elevados, alavancagem e Basileia positivamente impactadas pela LF Perpétua, reforçando a estrutura de capital da companhia.
Evolução do índice de Basileia. Vamos ver como é que tá isso aqui. O índice de Basileia robusto, né? Então, em setembro de 2024, 25,2%. 15,5% capital principal. Aqui o capital complementar nível 1, nível 2. O índice de Basileia bem alto. Bem acima de outros bancos, né? Realmente um dado muito forte aqui do BR Partners, né? Capital e funding. Continuando, né? O patrimônio líquido atingiu 847 milhões. Funding com prazos e volumes mais saudáveis após a emissão da LF perpétua para sustentar a alavancagem do banco. A gente observa, né, o crescimento do patrimônio líquido. Então, é um patrimônio líquido relativamente baixo, né, se comparado aos grandes bancos. Então, o BR Partners aí pode ser considerado uma small cap, né? Não chega a ter 1 bilhão de patrimônio ainda, mas eu acho que é questão de tempo para chegar lá. Então, o banco tem realmente muito espaço para crescer, né? Muito espaço mesmo. Onde em prazo médio e volume, né? Dado positivo aqui também. Bom, aqui eles trazem um detalhamento da estrutura acionária do banco. A estrutura abaixo já considera as alterações na estrutura acionária pós-follow-on. Então, partnership, tem as ações ordinárias, né? Aqui a controladora e free float. E aqui as ações, na verdade as units, né, que são negociadas na bolsa, né? Então, em relação às units, 82% é free float. Em termos de quantidade total de ações, apenas 314 milhões, né? Então, realmente é uma empresa que pode ser considerada small cap, seja pelo tamanho do seu patrimônio, como também pela quantidade de ações, né? Bom, então em relação à apresentação dos resultados seria isso. Agora, para ir finalizando o vídeo, né? Para dar uma olhada aqui nos dados atuais do banco no que tange a sua cotação e a evolução dos últimos meses na bolsa, né? Então, a cotação encerrou essa sexta-feira a R$ 12,68. Nos últimos 12 meses, tem uma performance negativa em 11%. O PL está em 6,84 e o PVP 1,57. Então, esse PVP aqui está acima de 1, né? Então, eu costumo olhar normalmente para empresas que estão com PVP abaixo de 1, né? PL também em torno de um pouco superior a 6, eu prefiro PLs abaixo de 6. Porém, né, tá com dividend yield aí de 15%, né? Dividend yield aí é realmente bastante elevado, né? Uma boa pagadora de dividendos para quem gosta. Então, na evolução dos últimos 12 meses, sem grandes evoluções, né? Tendo uma queda agora recentemente, de novembro para cá, mas na questão anual, tem andado de lado, pode-se assim dizer, né?
na evolução dos últimos anos, aqui eu coloquei 10 anos, mas como o BR Partners ele entrou na bolsa ali, em 2000, final de 2020, início de 2021, né? Ou seja, ela entrou há pouco tempo. Então, eu não se tem um histórico muito grande, né, das cotações. Então, a gente observa, né, que é uma empresa que tem bastante potencial, embora atualmente as ações estejam realmente andando de lado, né? E aqui realmente é o que eu sempre digo, né? O risco que existe de entrar comprando ações de uma empresa que recém fez o IPO, né? Houve uma redução aí uma queda, né, de em torno de mais de 50% de suas ações desde o IPO. Mas isso não quer dizer que seja uma empresa ruim, né? Pelo contrário, pelo que a gente viu aí nos indicadores, somente resultados positivos, né? Só que realmente é aquela coisa, né? Geralmente quando a empresa estreia na bolsa, acaba entrando com preços muito acima do seu valor patrimonial. Com o passar dos meses há uma correção, né, para um valor, digamos, que seria mais justo. E aí, a partir de então, e a ação começaria a ter, digamos assim, seguir o seu próprio rumo, né? Então, por isso que eu só costumo... eu sou adepto da ideia de que a gente só deve comprar ações de empresas que estejam há pelo menos 5 anos na bolsa, né? Quem fez compras nesse período aqui, tá até hoje, né? Considerando os dividendos pagos pela empresa, deve estar mais ou menos no 0 a 0, né? Então, realmente, isso quem, de repente, não se arrependeu e não vendeu aqui no meio do caminho, né? E assumiu o prejuízo. Então, acho que agora sim que seria o momento de começar a se pensar em comprar essa ação, né? Bom, aqui é a evolução do dividend yield. Ela começou a pagar dividendos em 2022, aqui pelo que consta no site do Investidor 10. Sempre pagando dividendos robustos, né? Torno de 12% em 2022, 9% em 2023, atualmente pagando aí 15% de yield, né? Em 2024, a empresa fez 5 pagamentos, todos na forma de dividendos, né? Interessante isso. E pelo menos desde 2022 ela tem pago somente dividendos, ela não tem pago juros sobre capital, né? Então esse valor aqui é o valor líquido já por unit, né? A evolução da receita ao longo do período. Então a gente percebe que há uma tendência clara, né, de aumento da receita. E o lucro líquido também tem acompanhado, né? É uma empresa bem lucrativa, pelo que a gente observa, né? Então, realmente é uma empresa interessante. Até por isso, ele está sendo cotado aí a 1,5, né, no PVP e quase 7 vezes o PL, né? Então, pessoal, chegamos ao final do vídeo. O que vocês acharam? O que vocês acharam do BR Partners? Já conheciam essa empresa? Gostaram dos indicadores? O que vocês acham? É uma empresa que vocês comprariam, que colocariam em sua carteira? Digam aí nos comentários o que vocês acham. E para quem ficou até aqui, né? Então peço que se inscreva no canal. Ajuda bastante aqui o meu trabalho aqui no YouTube. Curta e compartilhe o vídeo com os amigos. Ative as notificações. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.